Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Nessa videoaula nós vamos ver um pouco sobre o tema energia térmica. Sabe quando alguém faz aquele comentário, hoje está muito calor? Saiba que para o que nós vamos estudar hoje, esse comentário ele está incorreto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar temperatura e calor. Temperatura é a medida do grau de agitação térmica das moléculas de qualquer coisa. Todos os materiais eles são formados de pequenas partes, chamadas de moléculas. Em alguns materiais elas estão se movendo bem mais lento. O que a gente vai ter aí os sólidos. Quando eles se movem um pouco mais rápido, eles podem estar no estado líquido, ou quando se movem bastante, podem estar no estado gasoso. Já calor é diferente. Calor é a energia em trânsito que passa de um material para o outro dependendo justamente da diferença de temperatura. Dessa maneira, é o calor que faz com que as moléculas estejam mais agitadas ou menos agitadas, aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura. Dessa maneira, se nós pararmos um pouco para pensar, o frio ele não existe. Ele existe só como uma sensação. Em física, o que vai existir é um objeto com mais calor ou um objeto com menos calor, tendo assim uma temperatura mais alta ou uma temperatura mais baixa. E como é que a gente faz para medir temperatura? Existem três escalas principais. Existe a escala de graus Celsius, que é essa que nós usamos bastante aqui no Brasil, onde a 0 graus Celsius a água vai congelar e a 100 graus Celsius a água vai evaporar. Também existe a escala Fahrenheit, bastante usada nos Estados Unidos, onde a 32 graus Fahrenheit a água vai congelar e a 212 graus Fahrenheit a água vai evaporar. E existe uma terceira escala, a escala Kelvin, onde a 273 Kelvin a água congela e 373 a água evapora. É na escala Kelvin que nós vamos observar um número chamado de zero absoluto. A escala Kelvin é a única que não tem valores negativos, em comparação às outras duas que nós vimos antes. Por que isso acontece? Na escala Kelvin, nós consideramos o zero o momento onde toda aquela agitação para. Então, quando aproximamos dois corpos que têm temperaturas diferentes, aquele que tem a maior temperatura vai começar a transmitir sua energia, o seu calor, para aquele que tem menor temperatura, até que os dois fiquem com as temperaturas iguais. A gente chama isso de equilíbrio térmico. E acontece com tudo, inclusive conosco. É por causa dessa interação entre diferentes temperaturas que surge a sensação de quente ou frio. Quando nós sentimos que algo é quente, é porque a temperatura que esse material tem é maior do que a temperatura das nossas mãos, da parte que está sendo tocada no nosso corpo. Já quando nós sentimos que algum material é frio, é porque a temperatura desse material é bem menor do que a temperatura que está encostando em nosso corpo. Dessa forma, materiais que são quentes estão transmitindo calor para nós. E materiais que nós sentimos como frio é porque eles estão roubando o nosso calor. Se essa sensação acontece com temperaturas extremas, tanto de calor ou de frio, elas podem até nos causar dor, porque nós precisamos nos afastar. Nos afastar daquilo que nos pode fazer mal. Tanto temperaturas muito altas quanto temperaturas muito baixas podem nos prejudicar. Porém, existem materiais que conduzem melhor o calor ou conduzem pior o calor. Aqueles que conduzem melhor o calor são os chamados condutores, e os que conduzem mal são os isolantes. Os condutores podem ser usados em diferentes situações, são principalmente os metais. Vamos observar o caso de uma panela. Uma panela tem a parte de metal, onde deve aquecer bastante para poder cozinhar os nossos alimentos, e tem a parte do cabo, onde não deve aquecer muito, porque é lá onde nós vamos segurar a panela. Se nós fôssemos pegar na parte de metal, com certeza nos machucaríamos. Dessa maneira, nós podemos ver na panela
por que tanto os condutores quanto os isolantes são importantes para os usos humanos. Como eu já tinha falado antes, a quantidade de calor no material, aumentando a sua temperatura ou tendo uma temperatura menor, vai fazer com que ele possa assumir 3 estados físicos: o estado sólido, líquido e gasoso. Se esse material ganha ou perde calor, ele pode mudar entre esses 3 estados. Quando o material sai do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Quando ele sai do líquido para o gasoso, nós podemos chamar de evaporação. Quando ele sai do gasoso para o líquido, nós podemos chamar de condensação. E quando ele sai do líquido para o sólido, nós podemos chamar de solidificação. Existem alguns materiais que saem direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Por exemplo, aquelas bolinhas de naftalina que a gente usa para poder espantar, matar baratas. Essas bolinhas, elas sofrem uma mudança chamada de sublimação, que tanto faz se for do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Essas mudanças de estados físicos dependem da quantidade de calor que eles recebem. O calor latente acontece quando os materiais estão se transformando. É nesse momento onde a temperatura não aumenta nem diminui. Ela fica lá como se estivesse estacionada, até o momento onde todo o material possa se transformar, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou vice-versa. Quando esse material já está totalmente transformado, aí sim ele está permitido de mudar sua temperatura. E quanto mais calor ele recebe, maior será a temperatura. Nessa situação nós temos o calor sensível, onde quanto mais eu coloco calor, mais a temperatura pode aumentar. Esse calor ele pode ser transmitido de 3 diferentes maneiras. Quando acontece em fluidos, que são os líquidos ou os gases, nós vamos observar a transmissão por convecção térmica. Isso acontece quando existe movimento de matéria, quanto mais entra calor ali naquele material. Por exemplo, se nós observarmos uma panela cheia de água sendo aquecida no fogão, nós vamos ver que conforme a temperatura vai aumentando, aquela água ela vai se movimentando. Ou até mesmo o caso do ar-condicionado. Se nós observarmos, os aparelhos de ar-condicionado são colocados na parte de cima, porque o ar frio ele tem essa capacidade de descer, enquanto o ar quente ele tem essa capacidade de subir. Também existe a transmissão de calor por condução térmica. É quando o calor ele é transmitido por contato. Vamos observar o exemplo de uma barra de ferro. Se eu aqueço uma ponta dessa barra de ferro, conforme o tempo vai passando, o calor vai sendo transmitido e vai chegando até a outra ponta, mesmo que ela não esteja com nenhuma fonte de calor daquele outro lado. Isso é uma condução. As moléculas vão transmitindo sua energia umas às outras até que o outro lado dessa barra de ferro possa ser aquecida. E existe um terceiro, a irradiação térmica. Se observarmos a luz do sol, se observarmos um aparelho de micro-ondas, esse calor ele pode ser transmitido através de ondas. Ondas que vêm do sol, por exemplo, e conseguem atravessar até o vácuo, onde não existe nenhum material. Então, dessa maneira, essas ondas conseguem viajar milhares de quilômetros de distância e não perder a sua propriedade de aquecer as coisas que ela encontrar. Inclusive a nós que estamos aqui no planeta Terra. Então, para concluir, leia o livro, faça questões, comente aqui no vídeo para tirar suas dúvidas. Eu espero ter ajudado todos vocês com essa nossa videoaula.